Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre o refluxo, que é essa regurgitação, o retorno do alimento do estômago, né? E o bebê, logo após mamar, ele coloca esse leite para fora. Algumas vezes acontece em todas as mamadas, os bebês ao longo do dia regurgitam várias vezes. E a pior da situação, a que mais preocupa a família, algumas vezes esses bebês podem regurgitar esse alimento, voltar do estômago e sair até pelo nariz, o que angustia esse bebê fica agoniado, né? Algumas vezes a família fica muito agoniada, não sabe o que fazer, e enfim, vamos falar um pouco sobre isso, certo? Antes de começar, gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, esse feedback é fundamental, a gente pede aqui para que a gente continue produzindo novos conteúdos. Bem, vamos começar já falando sobre a epidemiologia, em que mais de 60% dos bebês, né, 2/3 desses bebês, terão, né, dos bebês nascidos sem qualquer problema, bebês saudáveis, terão o refluxo fisiológico. Né? Esse refluxo, que é o retorno, como eu citei, do conteúdo do estômago, e ele acontece por uma peculiaridade anatomofisiológica, ou seja, da anatomia e funcionamento do sistema digestivo dos bebês. Tá? Os bebês possuem esse esfíncter aqui, o buraquinho que vem logo no final aqui do esôfago, desceu o alimento, vai entrar no estômago aqui embaixo. Entrou no estômago. Esse buraquinho aqui em cima, né, logo na entrada do estômago, nos bebês, especialmente nos bebês abaixo de 3 meses, podendo chegar até 6 meses, é um buraquinho frouxo, tá? É um esfíncter que ainda a musculatura não está firme, que a angulação do estômago não permite o fechamento dessa abertura, e aí esse buraquinho fica sempre entreaberto. Portanto, como o bebê se alimenta de líquidos, né? O conteúdo da alimentação de um bebê é líquido. Esse líquido facilmente ele retorna, o bebê se alimenta algumas vezes deitado, em posição, né, em decúbito, em inclinação, diferente de um adulto que está sempre comendo em pé ou sentado. Então, o fato da postura do bebê, da alimentação, associado a esse buraquinho aqui entreaberto, facilmente esses alimentos saem do estômago e voltam para o esôfago para ser regurgitados. Tá? É por isso que o bebê tem esse refluxo fisiológico de maneira tão frequente. Tá? Como eu citei aí, 2/3 desses bebês. Com o passar do tempo, com a progressão da idade, e aí principalmente depois dos 3 meses de idade, esse esfíncter, esse buraquinho começa a se fechar e ganhar um tônus maior, né? Fechamento, a angulação do estômago começa a acontecer aqui, um processo de fechamento dessa válvula. E aí o que acontece? O bebê deixa de regurgitar menos, né? Deixa de regurgitar como antes, porque o conteúdo do estômago, esse líquido, o leite, não volta mais facilmente como voltava antes. E aí você vai perceber que aí de 3 até 6 meses esse refluxo vai diminuindo até desaparecer depois dos 6 meses de idade. Isso é o caminho clássico que vai acontecer. Ah, Daniel, mas eu estou desesperado porque todas as mamadas, Joãozinho, Mariazinha gofa. Está gofando muito, ela gofa todas as vezes. Bem, gente, não é o número de gofadas, de regurgitações e nem mesmo o volume. Alguns bebês regurgitam um volume grande que assusta as famílias. E aí então, o que a gente vai prestar atenção? Vamos lá. O que a gente diferencia se esse refluxo é um normal, refluxo fisiológico, apenas por essas alterações que existem no bebê aqui, da anatomia do bebê, ao funcionamento digestivo, ou se é um refluxo doença, um refluxo que está causando prejuízo ao bebê. Bem, a primeira coisa delas, né, é fundamental a gente saber como está a evolução de peso desse bebê. Esse bebê vem ganhando peso, porque se ele ganha peso, o que esse bebê joga de leite para fora, mesmo sendo várias vezes ao dia em volumes maiores, é um volume insuficiente, porque esse bebê consegue ganhar peso. Ou seja, o que ele ingere, o que vai para dentro, o que desce para o intestino e é absorvido pelo corpo, é o suficiente para esse bebê ganhar peso e ser nutrido. O que está sendo colocado para fora é excedente, não está fazendo falta. Primeira coisa é isso, saber a evolução de peso. Se seu bebê ganha peso bem, ótimo.
Outras coisas, se há sintomas associados, se há algum sinal de refluxo patológico. Quais são esses sinais de refluxo patológico? Refluxo doença. E refluxo doença é o que merece tratamento. Tá? São eles: um bebê extremamente irritado, um bebê que não dorme, é muito irritado, choroso, tem dificuldade no sono, um bebê que não consegue dormir porque está sempre choroso. E esse bebê está sempre ávido pela mama, mama o tempo todo, às vezes chora e aí vai para o peito, para de chorar e ele se acalenta pelo peito, mas só que mesmo depois mamando ele não fica saciado, acalentado, esse bebê está sempre irritado. É um bebê que tem soluços. Cuidado que esses sintomas de uma certa irritabilidade, ir para o peito, né, existe nos bebês saudáveis. A melhor forma é uma anamnese cuidadosa, viu gente? Cuidado que se a mãe estiver tendendo a acreditar que seu bebê está doente, tem um refluxo patológico, a gente vê isso muito no consultório. E aí, com muita cautela, a gente na anamnese, nas perguntas e respostas, vai desconstruindo as ideias da mãe e vai realmente, de maneira cirúrgica, ali, bem detalhada, a gente vai realmente percebendo quais são os sintomas. Né? Se essa irritabilidade é uma irritabilidade normal, de um bebê que está com sono, ou precisa ser acalentado e que vai no peito e suga e fica tranquilo. Isso é um bebê normal. Tá? Agora, um bebê constantemente irritado não é o normal. Tá? Um bebê que tem soluços, por exemplo, soluços é frequente em bebês normais, bebês saudáveis. Mas um soluço que não para, um soluço persistentemente, né? O bebê soluça o tempo todo, isso não é normal. Tá? Um bebê também que adota a chamada posição de Sandiffer. Quando colocado na cama, é um bebê que se estica e fica sempre com a cabecinha para trás. Ele praticamente enverga para trás, ele fica ali envergado com a cabeça para trás. Ele joga a cabeça para trás do corpo e ele fica ali, né, envergado. Isso é um bebê com sinais de irritabilidade. Tá? E esse bebê, como eu citei antes, é um bebê que tem dificuldade de ganhar peso. Certo? Esses são alguns sinais patológicos do refluxo. Nesses casos, aí é necessário tratamento. Bem, e se o refluxo é só fisiológico, Daniel? O bebê está ganhando peso, não tem sinais de alerta, como você citou. O que a gente vai fazer? Bem, nós vamos fazer apenas as medidas posturais. As medidas posturais que é o bebê após mamar, você vai colocar esse bebê em pezinho, né, com a cabeça aqui, a cabeça e o corpo do bebê. O bebê em pezinho aqui são posições clássicas, ele vai ficar em posição ereta, né? Uns 15 minutinhos, né? 20 minutinhos, para facilitar a descida desse leite. E quando você coloca o bebê no berço para dormir, você pode inclinar esse berço, mais ou menos aqui na altura de uns 10, 15 graus. Isso seria, né, aqui o limite da câmera, o solo, e meu braço a angulação. Você coloca alguma coisa embaixo do colchão ou alguma coisa, um tijolo, uma madeira embaixo do pé do berço, de modo que você incline totalmente todo o berço. Não pode ficar inclinado só a cabeceira, só uma parte do leito. Então essa inclinação tem que acontecer em todo o berço, mais ou menos nesse ângulo aqui, de uns 15 graus. E aí o bebê, na hora que é colocado, ele está, né, inclinado, com a cabeça no lugar mais alto e as perninhas no lugar mais baixo. Ele vai deitar, então, sempre no local inclinado com isso. Essas medidas posturais, elas são a recomendação, são as recomendações principais e nada mais do que isso. Não há necessidade de medicação. Daniel, mas e se acontecer de meu bebê ficar engasgado? Bem, gente, esse leite pode voltar pelo nariz, pode, numa dessas regurgitações. Isso não significa que seu bebê vai morrer engasgado por isso. Calma, respira fundo, nada de balançar o bebê, assoprar a testa, nada. Às vezes, só o posicionamento do bebê, esse bebê se rearranja, engole o leite empoçado na garganta e volta a respirar sozinho. Se em alguns segundos você, com calma, tranquilidade, pegou esse bebê, posicionou aqui em posição ereta, nada de balançar, soprar a testa, botar a fitinha vermelha, não precisa nada disso.
posicionou aqui. Se nesse posicionamento o bebê, em 2, 3 segundos, esse bebê já não volta a respirar normal, né? Ele vai voltar a respirar normalmente chorando, o bebê que vai chorar. Aí a gente pode fazer alguma coisa, né? Esse bebê, se por acaso ele demora mais, né, de alguns segundos e começa a ficar roxinho na boca, né? Possibilidades podem aí existir. Esse bebê pode estar engasgado, entupido, né? O que é difícil acontecer, viu, gente? Pelo conteúdo de leite, ele não obstrui facilmente as vias aéreas, né? O conteúdo sólido é mais causa de obstrução das vias aéreas. Por isso que obstrução, engasgo, ovace, né, que é a obstrução das vias aéreas superiores, acontece em crianças acima de 1 ano, quando já estão comendo. Então, não é habitual um bebê morrer por engasgo de leite. Não é a faixa etária mais predominante. Então tem que ser otimista, parar de agonia, que não vai acontecer isso com o seu bebê. É isso que a gente espera, porque o mais comum não é isso. Tá? Então, se acaso esse bebê, mesmo posicionando, você note que ele está ficando roxo e parou de respirar, bem, você pode tentar aspirar a boca do bebê, né? Você vai colocar a sua boca, né? A sua boca na face do bebê, cobrindo nariz e boca, e sugar, né? Desobstruir aquilo ali, já que é o leite, né? E você pode fazer esse movimento imediato, sugar a boca e o nariz do bebê. E se imediatamente o bebê não resolver, aí você vai fazer as medidas posturais, né? As medidas posturais, que são aqueles golpes. O bebê fica inclinado, de barriga para baixo, e eu faço num vídeo posterior as medidas de desobstrução, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Aí você vai fazer as medidas de desobstrução, que são os 5 golpes nas costas, volta, eu faço num vídeo anexo aqui, gente, logo mais tarde a gente faz um vídeo sobre isso, certo? Lembrar que isso raramente vai ser necessário, tá bom? E para finalizar esse vídeo, no caso de refluxo patológico, que é o bebê que não ganha peso, que tem outros sinais de alerta, esse bebê vai precisar ser medicado. Os inibidores de bomba, né, o omeprazol tem sido aí muito utilizado, tem outras classes de inibidores de bomba, mas o omeprazol é o mais antigo, tem algumas marcas hoje que já são dissolvidas mais facilmente, diferente de antigamente. A escolha de preferência é o inibidor de bomba. Os procinéticos, que é a domperidona e outras medicações, são menos utilizados. A ranitidina, que é a marca mais comum, o Label, também está em desuso, deixando aí o omeprazol e as outras marcas de inibidores de bomba, né? Predominantemente o omeprazol é o mais antigo, mais utilizado, é a primeira escolha, certo? Bem, é isso, gente. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa aqui nos comentários suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação.